Olá, queridos, graça e paz vindas da parte do nosso Deus. Hoje, o Conselho da Quarta Igreja Presbiteriana decide transmitir uma série de mensagens para a amada igreja, para que a gente possa nutrir a nossa fé, para que a gente possa desenvolver a esperança no coração, na certeza de que o nosso Deus está conosco. E para iniciar, eu gostaria de trabalhar o Salmo 34. Vamos ler os versículos 17, 18 e 19. A gente sabe da real situação que se encontra não somente no nosso país, mas em todo o mundo, as preocupações que nos sobrevêm, os temores, os medos, as preocupações, as angústias e como lidar com tudo isso. Estamos vendo dias de lutas, dias de tribulações e como lidar com essas questões nos dias atuais, no nosso dia a dia. Nos preocupamos com as nossas famílias, não é? Nossos filhos, nossos idosos. Mas o que a palavra de Deus diz sobre tudo isso? A gente tem observado que muitas pessoas têm se preocupado em procurar orientações na medicina, orientações nas pesquisas médicas, mas como eu e você, que somos crentes em Cristo Jesus, devemos proceder nesse momento? O que devemos fazer? Então, se estamos vendo dias de dificuldades, dias de tribulação, como devemos agir nesses momentos, nesse tempo, nesse exato tempo? Então eu queria que você atentasse para esses 3 versículos nas Sagradas Escrituras, que nos diz o seguinte: clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Só para a gente entender um pouco desse salmo, Davi estava diante de uma situação complicada. Ele estava na presença de Abimeleque, um rei que o odiava e que queria destruí-lo. Ele tomou uma atitude que talvez não tenha sido muito sensata, mas o importante é que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, ainda assim o acudiu, o protegeu. E nós, queridos, que estamos no tempo de dificuldades, nesse tempo de temores, a gente precisa saber de fato quem é Deus em nossas vidas, e o que Ele tem feito por nós, e o que Ele pode fazer por nós. Davi, interessante que no momento em que ele se viu livre daquela situação complicada na sua vida, ele não gloriou-se a si mesmo, mas ele deu glória a Deus. Por isso ele escreveu o Salmo 34. E aí, analisando tudo que temos passado nesses dias, nesse tempo, eu pergunto para mim e para você, nesse momento, como agir em tempos de tribulação? Então, queridos, olhando para esses 3 versículos, a primeira coisa que nós podemos observar é que quando passarmos por aflições nesta vida, devemos, em primeiro lugar, recorrer a Deus. O verso 17 inicia dizendo o seguinte: clamam os justos. Davi nos dá uma informação. Clamam os justos precisam clamar, e o Senhor os escuta. Então o crente tem a quem recorrer. É a primeira coisa que a gente precisa entender em relação ao clamor que devemos fazer a Deus, é porque nós temos a quem recorrer, e essa pessoa é a pessoa do nosso Deus. Ele é o nosso refúgio verdadeiro. Não estamos sozinhos, não estamos órfãos nessa vida, podemos recorrer ao nosso Deus, ao Deus bondoso, ao Deus gracioso, que tem cuidado de nós, e que nos trouxe a existência e que preservou a nossa vida até esse exato instante, até esse momento. Deus ouve os nossos pedidos de ajuda, por isso que o salmista diz: olha, os justos clamam e o Senhor os escuta. Então Deus ouve os nossos pedidos de ajuda e Ele dá total atenção às nossas súplicas. Isso significa que Deus está atento ao nosso clamor. Deus ouve orações, Ele tem prazer em nos ouvir falar com Ele, em ouvir as nossas súplicas, os nossos pedidos. Então nós temos a quem recorrer e nós podemos falar com Deus porque Ele dá total atenção. Nós não precisamos agendar um horário para falar com o nosso Deus. Nós podemos falar com Ele a qualquer momento, porque Ele está constantemente disponível para nós. Ele está disponível a todo instante e sempre que precisarmos dEle, Ele haverá de nos ouvir.
Por quê? Porque seu objetivo é nos conceder a solução mais apropriada para as nossas necessidades, para solucionar os nossos problemas mais urgentes. Eu e você precisamos entender isso. Mas, em segundo lugar, devemos recorrer a Deus porque Ele nos concede a bênção de desfrutar a sua presença. Isso é muito importante. Perto está o Senhor, diz o salmista, dos que têm o coração quebrantado. Então, queridos, Deus nunca nos abandona. É isso que Davi está falando para a gente. Foi essa experiência que ele teve naquele exato instante em que ele estava diante do seu inimigo, que queria ceifar a sua vida. E é essa experiência que eu e você podemos ter nesse tempo de tribulação, de angústia. Deus nunca nos abandona, nunca nos abandona. Ele desejou cuidar de nós e sempre fará o melhor para nos ajudar. Talvez a gente esteja questionando por que Deus permitiu que acontecesse tudo isso, por que Deus permitiu que essa situação complicada, temerosa, surgisse sobre a face dessa terra, sobre a raça humana. Mas eu e você, como crentes em Cristo Jesus, precisamos entender que Deus jamais nos abandona. Então nós temos a quem recorrer e nós temos a presença do Senhor conosco constantemente. Então o crente tem que entender que Deus estará sempre perto e pronto para ajudar. Assim como o salmista experimentou o livramento do Senhor, eu e você devemos ter a certeza que Deus vai nos conceder os livramentos necessários para as nossas vidas. Mesmo que a gente se sinta de fato impotente e pressionado a desistir, é importante entender que o Senhor haverá de cuidar de nós porque Ele está presente. Ele não quer nos fazer o mal, Ele sempre vai nos fazer o bem. Deus age quando desistimos de agir em favor próprio. Essa é uma outra verdade que a gente precisa entender. Deus está perto, não é verdade? Como diz o salmista, perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Então, se você está angustiado, se você está com medo, saiba que Deus vai agir. Agora preste bem atenção. Ele só vai agir quando nós declararmos falência de nós mesmos. Ele é o único que pode nos ajudar. Nós não podemos nos ajudar. E isso é tão verdade que nós estamos vendo que a ciência, a tecnologia na medicina não está conseguindo atingir os seus objetivos para esse tempo, para essa situação toda. Então Deus vai agir. Mas eu e você precisamos deixar Ele agir. Deixar que Ele seja o Deus de fato de nossas vidas. Porque, queridos, o que Deus deseja de mim e de você é que tenhamos a necessidade dEle. O crente precisa ter a necessidade de Deus. Então Deus está perto de nós, Deus quer nos fazer o bem, Ele vai nos conceder o livramento na hora certa, vai solucionar as nossas necessidades. Eu e você precisamos permitir que Ele assim o faça, mas muito mais do que isso. Eu e você precisamos ter a necessidade de Deus. Se existe uma coisa nesse mundo, na face dessa terra, que o crente precisa ter, é a necessidade de Deus. Nós necessitamos de muitas coisas, Nós achamos que necessitamos de um carro novo, de uma boa casa, de um bom emprego, mas a maior necessidade do ser humano é a pessoa de Deus. Precisamos necessitar de Deus, sabe por quê? Porque é o único que pode nos conceder a vida eterna, o único que nos pode conceder as bênçãos necessárias para a nossa existência nessa terra, porque é Ele quem tem preservado a nossa existência nessa terra. Mas em terceiro e último lugar, devemos recorrer a Deus, porque somente Ele pode nos socorrer. É isso que Davi tinha em mente. Depois que Davi se viu livre disso, ele chegou à seguinte conclusão: muitas são as aflições do justo. Isso se encontra no versículo 19. Mas o Senhor de todas o livra. Então Deus demonstra a sua preocupação com o nosso bem-estar pelo fato de nos conceder livramentos. Então muitas são as angústias, as dificuldades, as tribulações na vida do ser humano, mas o Senhor concede livramentos. O Senhor está presente para nos socorrer. E não importa a quantidade de lutas e provações pelas quais o crente venha passar, Deus dará a solução para todas. Isso é importante a gente perceber e entender. Ele vai trazer a solução para todo e qualquer problema que estivermos enfrentando ou passando. Qualquer tribulação que estejamos sofrendo, o Senhor vai trazer a solução. Talvez não seja a solução que eu e você venhamos a desejar, mas Ele vai solucionar, porque para que o nome dEle seja glorificado. E não simplesmente para satisfazer um desejo do nosso coração. Mesmo que estejamos totalmente humilhados e pressionados, como Davi estava. Davi estava
sofrendo perseguição. Davi era odiado pelo rei Abimeleque, não é isso? Então ele estava sendo humilhado, Saul perseguindo ele de um lado, o rei Abimeleque querendo cortar a cabeça dele do outro lado. Ele estava pressionado e Deus socorreu Davi. E assim também Deus haverá de nos socorrer. Será que a gente pode entender isso de fato? Será que a gente pode alimentar a nossa fé pelas Sagradas Escrituras? Será que eu e você podemos olhar para esse tempo, caótico na face da nossa terra, onde nós habitamos, e crer de fato que o Senhor está no controle dessa situação? Que o Senhor está olhando por mim, por você, pelos nossos parentes e amigos, pela sua igreja na face dessa terra, e que o Senhor está olhando para fazer o bem, para poder fazer não somente o bem a nós, mas também fazer o bem ao ser humano que se encontra habitando na face dessa terra. Então eu e você precisamos analisar como nós temos reagido a essa situação, nós que somos crentes em Jesus. Como temos colocado em prática a nossa fé nesse tempo de tribulação. E aí eu queria fazer algumas aplicações para que a gente possa encerrar esse momento. A primeira pessoa que devemos lembrar para pedir auxílio é a pessoa de Deus. A primeira coisa que a gente tem que fazer. Estamos doentes, estamos passando por uma dificuldade muito grande, estamos passando por uma situação constrangedora, por algo terrível. A primeira pessoa que nós devemos pensar em recorrer é a pessoa do nosso Deus, a pessoa do Senhor. Devemos recorrer a Ele em oração para que nos oriente sobre o que fazer em tempos de tribulação. Ele deve ser o primeiro a quem devemos recorrer. Foi Ele quem nos formou, foi Ele que criou o mundo para a nossa habitação. E tudo o que disponibilizou para ser usado por nós, prova o seu cuidado e proteção para conosco. Antes de pesquisarmos as soluções humanas, Deus deve e precisa ser consultado e invocado para nos ajudar. Foi Ele que nos deu Jesus, que além de nos mostrar o bem que Deus quer, é a maior prova do seu cuidado e amor para conosco. Então, nós podemos observar que Deus nos quer bem pelo fato de haver Ele nos concedido Jesus. Na verdade, o próprio Deus se fez carne e habitou no nosso meio, nos mostrou como viver para a glória de Deus, foi obediente até a morte de cruz, morreu, ressuscitou e nesse instante está vivo intercedendo por nós. Então nós não temos o que temer, nós só temos que confiar. Deus nunca vai nos fazer o mal. Segunda coisa, Deus nunca nos abandona. Na cruz, Ele abandonou momentaneamente seu Filho amado, para que eu e você tivéssemos a honra e o privilégio de desfrutar da presença santa e abençoadora dEle. Olha que bênção. Ele tem prazer em estar conosco. Nós é que temos desprezado o privilégio de celebrar o bom tempo em sua presença. Mas Deus não, Deus quer estar conosco. Nós trocamos o tempo e a atenção devidas a Deus por qualquer outra coisa na face dessa terra. E quem sabe, nesse momento, Deus não está chamando a nossa atenção novamente para Ele. Não é? Quem sabe? Nós podemos nos esquecer dEle, mas Deus jamais se esquecerá de nós. É verdade também que Ele só ficará perto de quem realmente entende que precisa dEle, precisa e necessita dEle. Assim sendo, precisamos ter o cuidado de não desprezar o tempo e a atenção que devemos dedicar a Jesus. Pois Jesus é a própria presença de Deus no mundo. E isto é a maior prova que Deus é quem buscou estar perto de nós. Ele sempre desejou ficar perto de nós. E a terceira e última aplicação é que Deus sempre nos concede o livramento. Nós é que não observamos a vida pela ótica de Deus. Achamos que as soluções que Deus nos fornece não estão de acordo com o que desejamos. Queremos, em muitos aspectos, ditar o que Deus deve realizar em nosso favor e nos esquecemos que o fim de tudo já foi estabelecido e que no final de todas as coisas estaremos com Ele na eternidade. Foi para isso que Ele se fez carne, para nos salvar da morte eterna. E em muitos momentos, seu livramento será o de nos tomar para si, para viver ao seu lado para sempre. É uma coisa que a gente precisa pensar também. Nós só queremos viver e estar vivos nessa terra, mas o Senhor nos criou e nos regenerou para morar com Ele, para habitar nas regiões celestiais com Ele. Então é outra coisa que devemos pensar nesse tempo, de dificuldades e de calamidades. As dificuldades e as dores que enfrentamos muitas vezes nos ferem e tiram a nossa paz. Mas Jesus sempre haverá de nos ajudar a solucionar nossos problemas, mesmo que para isso precisemos sofrer perdas. As soluções divinas nunca estarão erradas e nunca serão para nos fazer o mal. Que estejamos prontos a confiar unicamente em Jesus, porque Ele fez tudo o que foi necessário para nos salvar e nos fazer o bem. Que possamos então, queridos, pensar e repensar a nossa fé nesse tempo.
Temos realmente confiado no Senhor? Temos realmente orado, feito nossas intercessões diárias para que o Senhor nos livre do mal? Porque Ele pode nos livrar do mal. Ele quer nos livrar do mal. Porque o Senhor está presente, Ele habita em nossos corações. Agora Ele tem uma nova habitação. Nós somos a habitação de Deus. Então nós não temos por que temer. Vamos tão somente confiar. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal. Amém.